Olha, eu penso que nunca se fez uma festa para as crianças assim tão em grande como essa, e também não sei, não tenho conhecimento que se tenha voltado a fazer. A iniciativa não partiu de nós. Recebemos um ofício da Câmara de Leiria, através do Pelouro da Cultura, e pediam-nos a colaboração, porque todo o programa já vinha traçado. Muito ambicioso, mas realmente era aliciante. Enfim, quase que hoje nem quero acreditar em tanta coisa que foi feita, e muito bonita. Olha, recordo que, por exemplo, para dar de comer, para dar o almoço e o lanche a 12.000 crianças e mais de 500 professores. Algumas tinham trazido farnel, mas poucas. Porque no programa dizia que se daria almoço e lanche. Olha, que foram precisos mais de 50.000 papos secos. E abrir aqueles papos secos. E cortar fatias de queijo. Havia professoras que já tinham os dedos feridos de cortar. Esgotou-se o fiambre aqui em Leiria. Foi preciso ir à Marinha Grande, ir à batalha. Enfim, o maior apoio, talvez, a maior colaboração foi da base aérea de Monte Real, em toda a logística no transporte daquela miudagem. Transportámos 12.000 crianças para o estádio e nenhuma se perdeu. Nenhuma. Fizemos e não só, também colaborámos noutras áreas, não foi só a logística que estava ao nosso encargo, e colaborámos noutras áreas e fizemos. Nós é que organizámos o festival aéreo e o lançamento de paraquedistas. Foi tudo. Nós é que fizemos isso tudo. Correu fantasticamente bem. E só tenho orgulhar-me desse dia do trabalho que tive, não é nada. As minhas memórias do dia 1 de junho de 1975 são algumas, tantas quanto 30 anos passados nos é permitido ter. Tenho memórias do dia em si, memórias dos meus sentimentos e penso que dos sentimentos dos meus colegas. Na altura nós éramos os chamados alunos mestres, alunos da Escola de Magistério Primário e candidatos a professores. Memórias das atividades, memórias também de algumas pessoas em particular que permitiram que aquele dia acontecesse. Sei que foi um dia muito agitado, muito movimentado, de grande correria, mas muito gratificante. Um dia que nos preocupou muito. A véspera talvez tivesse sido uma grande inquietação para nós todos, porque iam ser despejadas claramente dentro da cidade 12.000 crianças, e mesmo com grandes ajudas, e recordo-me que os militares, a polícia, os bombeiros exerceram um papel importantíssimo. Tenho essa ideia muito clara, mas ainda assim não seria fácil que tudo corresse bem. E eu penso que a minha inquietação seria partilhada por todos quantos tínhamos alguma responsabilidade na organização daquele dia e nas atividades que decorreram durante o dia 1 de junho. E outras entidades se associaram, portanto tivemos uma colaboração geral de toda a gente, até de estranhar, porque não era hábito, e hoje parece-me que também já não é, fazer o Dia da Criança, e assim foi. Mas eu precisamente aqui gostava de
Já só dizer-lhe também que o Dia Mundial da Criança não foi restrito à cidade. Foi restrito, foi na maneira geral, foi em todo, foi sentido em todo o Conselho. Precisamente naquelas localidades onde era possível eles trazerem-nos cá, fomos lá, foram lá os Robertos, foram lá várias coisas, e deu assim um certo impacto na população. E estou a lembrar-me, por exemplo, do acesso pessoal ao José Barata Moura, que andou lá pelos salões paroquiais das aldeias à volta de Leiria, a cantar a Bola do Manel, e a Joana Come a Papa, e o Fungagá da Bicharada, com aquela garotada toda. O que para eles foi de facto um deleite, porque só o conheciam da televisão, e era aqueles que habitualmente viam televisão, porque nem todos teriam assim um acesso tão fácil nessa altura, mas conheciam as músicas, cantarolavam-nas, e os que não conheciam, bem depressa ele conseguia pô-las a cantar e a interagir, e eu penso que esse périplo que o José Barata Moura fez lá pelas aldeias do Conselho, que foi uma coisa extraordinariamente importante, tão ou mais que o Dia Mundial da Criança. Para mim, que vivi todo esse tempo, há uma relação fundamental em o que aconteceu nesse dia 1 de junho de 1975 em Leiria e aquilo que aconteceu algumas semanas antes em toda a região de Leiria e em algumas, se não todas, das suas freguesias. É que essa festa foi também o resultado de todo um trabalho regular com alguns pontos especiais de animação que foi ocorrendo num trabalho continuado com as escolas, com os professores, com os bombeiros, com o MFA, etc, etc. Em 59 tinham sido proclamados os direitos universais da criança. Em Portugal sabia-se muito pouco sobre isso. É evidente que depois há aquela abertura da fase marcelista, do Veiga Simão, e em 69 já se fazem as primeiras comemorações dos 10 anos, que eram 10 anos, mas para nós portugueses foi quase a descoberta do que eram os direitos da criança. E eu penso que com esse movimento começou um bocado a dar-se mais atenção efetivamente àquilo que a criança representa para o desenvolvimento de uma sociedade. Como também estávamos em 75, já tínhamos passado o 25 de Abril, estávamos ainda com muita força de intervenção social, me parece também. Isso também penso que é importante. Apesar de já do 1 de maio de 74 já estar longe, mas ainda estava relativamente perto nas memórias e nos interiores de todos nós, porque realmente foi uma festa, foi a grande festa deste povo, o 1 de maio de 74. E havia muitos de nós que ainda viviam muito esse ambiente. E eu penso que este 1 de junho de 75, aqui em Leiria, ainda foi essa festa. Foi a festa de todos. Entretanto, nos magistérios, nesta remodelação curricular, esta zona centro, esfiada um pouco pedagogicamente pelas ideias do Dr. Cabral Pinto e do Manuel Matos de Coimbra, que era quem centrava a formação dos professores dos magistérios, tinha lançado um projeto chamado A Descoberta da Criança. Portanto, e o que é que se pretendia? Pretendia-se levar os alunos mestres a contactar as crianças nos seus ambientes próximos e, por outro lado, também a levar os professores dos magistérios, que isto foi muitíssimo importante, às aldeias e contactar com os professores do primeiro ciclo, os professores então, professores primários, não é? Que estavam nas escolas, e a perceberem-se realmente quais eram as necessidades concretas dessa formação, para que depois, no ano seguinte, os currículos realmente fossem reestruturados e, ao nível do país, havia 3 zonas e, portanto, haver ali uma certa centralização depois da formação de professores. Isto tudo mudou, mas neste tempo era assim, nesta altura era assim. Os nossos alunos estavam por aí pelo Conselho, pelo Distrito de Leiria a fazer formação, os professores primários vinham à escola de magistério fazer formação, os professores do magistério iam às aldeias conhecer as realidades
E isto, portanto, estavam de certo modo criadas condições para quando a Câmara nos propõe a coorganização e a participação nestas comemorações, naturalmente as condições estavam criadas e não foi muito difícil empenhar professores, empenhar alunos e empenhar os professores das aldeias todos. Foi relativamente fácil. Nós tivemos a sorte, eu penso que foi a sorte, pelo menos considero como tal, de estagiar em escolas das aldeias e vilas vizinhas de Leiria. Eu estive uma temporada na Marinha Grande, na Embra e também na Golpelheira. E lembro-me que, sobretudo na Golpelheira, que foi na altura do dia 1 de junho, foi ou imediatamente antes ou imediatamente depois, mas foi por essa altura, as crianças ficaram de facto fortemente marcadas. Parece que se lhes abriu o espírito. Estava um filme a decorrer, o filme passou uma data de vezes para também muitas e muitas crianças passarem pelo cinema. José Lúcio da Silva. Teatro de fantoches. Também teatro de um grupo de jovens atores de Tavarede. Também, que mais? Foi tanta coisa. Atividades desportivas, no Campo Pelado e no relevado. Cambalhotas e corridas de bicicletas, sei lá, uma data de coisas, eu já nem me recordo de tudo. Depois, digamos, o ponto alto foi a descida dos paraquedistas de Tancos, que vieram no helicóptero, e foi uma coisa fabulosa. Os miúdos nunca tinham visto, ou alguns, nunca tinham visto um helicóptero ali ao perto e mexido nele, nunca tinham visto ali os paraquedistas a caírem-lhes mesmo aos pés, porque eles aterraram no campo relevado, à exceção de um, esse, que era o chefe da equipa, ainda para mais, foi aterrar na vinha da encosta do castelo. Olha, foi o momento mais divertido para aquela miudagem toda. Mas uma coisa interessante é que, apesar de tanta miudagem, de tanta gente, também vieram pais das crianças, algumas, não houve um único acidente, não houve uma única criança que se perdesse. Vinham enquadrados pelos professores com tabuletas, isso tudo, mas podiam perder-se à saída do autocarro, à entrada, ou trocar e irem depois noutro autocarro para casa. Não, senhor. À noite estavam todos em suas casas, direitinhos, ninguém se tinha magoado, ninguém se tinha ferido, nada. Tudo perfeito. Eu hoje espanto-me como isso foi possível. Nunca mais esqueci esse dia. Fantástico. Muitas recordações, especialmente a alegria que havia nas crianças, que nunca se tinha feito uma coisa daquele género em Leiria. E 12 mil crianças era muita criança. Mas foi fantástico. Eu só me apercebi daquilo que nós tínhamos organizado durante o dia. Porque até ali foi só trabalho, e não tinha percebido a grandeza das comemorações. E só dei por ela quando sobrevoei o estádio, no helicóptero, é que vi aquelas 12 mil crianças. Aquela é uma imagem fascinante, que é uma coisa que eu nunca mais me esqueço. Então é que eu assim, mas eu tenho quase a certeza que a nível nacional não se fez uma coisa como aquela naquele dia. Fantástico mesmo. E depois no final eles a jogarem à bola dentro do campo, os miúdos aqui das aldeias aqui do concelho de Leiria, que nunca tinham pisado a relva do estádio, nunca tinham entrado alguns no estádio. A gente via a alegria na cara deles, a satisfação, que foi uma coisa fantástica mesmo, muito fantástica. Não me esqueço. E vi o Dr. Guarda Ribeiro chorar nesse dia, com as lágrimas a correr. Pronto, no final estamos todos muito cansados e com a satisfação do dever cumprido.
Eu lembro-me que a agitação era grande, necessariamente, porque nós não tínhamos na cidade, à exceção do estádio, não havia locais onde pudéssemos reunir todas as crianças ao mesmo tempo. Havia uma grande circulação de crianças, porque havia, não sei como é que lhe chamávamos na altura, hoje chamaríamos ateliês, com certeza. Havia o da pintura, havia o das canções, com o José Barata Moura, o dos jogos desportivos no estádio e no campo de treinos no Plato, que havia lá ao lado, atividades no parque infantil e no Marachão, e sei que havia grupos de adultos responsáveis por fazer circular as crianças, nos quais nós, alunos mestres, estávamos integrados. Era uma das nossas funções, era pegar num grupo de meninos e acompanhá-lo de manhã à noite, fazendo-o passar por todas aquelas atividades, para que eles pudessem experimentar tudo e sentir com isso um grande prazer, uma grande satisfação, e depois juntá-los então todos no estádio, que, tanto quanto eu me lembro, foi mesmo o único sítio onde eles tiveram mesmo os 12 mil todos juntos. Cruzávamos-nos, tenho essa imagem, junto ao Teatro José Lúcio da Silva, uns a sair, outros a entrar, porque havia teatro, porque havia cinema. Cruzávamos-nos no Marachão, quando uns vinham a sair do parque infantil e seguiam para o estádio e os outros vinham para cima. Lembro com muita força a presença do José Barata Moura, porque era muito difícil conseguir que os garotos, e os garotos não são os garotos de hoje, mas mesmo assim era muito difícil conseguir 300 garotos numa sala relativamente pequena, que era o nosso salão da Escola de Magistério, com algum silêncio. Um homem e uma guitarra, não é? E o que é certo é que o Zé Barata, com a sua calma, sem gritos, na maior das calmas, começava a dedilhar a guitarra, começava a cantarolar e o silêncio fazia-se. E passado um bocadinho já estávamos todos a cantar com ele o Olha a Bola Manel, por exemplo. Este tipo de cantigas que na altura eram novíssimas, não é? E que ainda hoje cantamos com os nossos miúdos, portanto, mostrando a qualidade que efetivamente elas têm. Estávamos a viver, então, um momento em que a cultura e a educação extravasavam aquilo que eram os palcos habituais em que as pessoas estariam à espera de a encontrar. E, por conseguinte, nós começámos a ter e tivemos toda essa relação do jogo, da brincadeira, da parte cultural com maior conteúdo, do canto, da música, da dança, do desporto. Tivemos tudo isso colocado dentro da vida normal das pessoas. Eu penso que este aspecto foi fundamental, correspondeu a uma descoberta, a meu ver, muito importante e constituiu seguramente, gostaria de ouvir muitas das crianças de então, constituiu seguramente um enriquecimento para a vida de todos. Depois, as crianças que vieram aqui destas aldeias limítrofes, que nunca tinham bem estado em Leiria. Há 30 anos. Não percebo porque víamos introvertidas, assim, o acanhamento da parte das crianças. E depois foram soltando durante o dia, conforme foram aparecendo as brincadeiras, as pinturas, os jogos de futebol, essas coisas todas. E os miúdos foram soltando e foram se integrando com aqueles da cidade, não é? Então foi fantástico. Beijavam-nos, abraçavam-se a nós, davam-nos a mão, era uma coisa fantástica, é indescritível, e não há palavras para descrever aquilo, não há palavras, foi fantástico. Em termos de apoios, tivemos o apoio de uma série de empresas e as pessoas todas aderiram. Era uma festa das crianças, logo era uma festa da população de Leiria e de todo o concelho. Portanto, houve apoios, adesões muito grandes e então em trabalho, digamos que os dois polos, os dois maiores foram a Escola do Magistério,
que na altura tinha cerca de 200 alunos mestres, que é muito, e foi a base aérea de Montreal. Todos os meios de transporte foram postos todos aliás, que o chefe de Estado-Maior mandou mesmo isso, todos os meios de transporte estiveram nossas ordens, todos. Depois tivemos a colaboração da Câmara, também com transportes, o PSP, a GNR, os colégios, tal, foi tudo tivemos a colaboração deles. Tivemos helicópteros e um avião que veio, porque eles tiveram que ver ventos, essas coisas todas, por causa do festival e por causa dos paraquedistas. Mas da parte da Força Aérea, depois tivemos praças e etc., que estiveram a ajudar-nos, condutores, oficiais, sargentos, tudo. Tivemos que acompanhar também as crianças e ajudar os professores. Isso, talvez, da nossa parte, para aí uns 40 homens. Estivemos no terreno para aí uns 40 homens. Para mais. Não contando com efetivos de polícia, essas coisas todas, não sei, mas sei que teve muita gente. E correu tudo bem. A alegria, o convívio entre as crianças, e professores, e os bombeiros, e a PSP, porque na altura, nós temos que nos lembrar que na altura eram entidades muito distantes de nós. E havia um não conhecimento mútuo. Portanto, este dia penso que serviu fundamentalmente para nos conhecermos. Não houve quem negasse apoio pedido foi apoio concedido. Lembro-me também que foi, ao fim do dia, feito o balanço, depois de muita agitação e de muito cansaço, o sentimento era de uma grande gratificação. Tinha corrido tudo muito bem, tinha sido, de facto, um dia inolvidável para aquelas crianças todas, mas também para nós também. Para eles, porque foi provavelmente a primeira vez na vida que eles ouviram dizer que tinham direitos e que os escreveram e os gritaram nas ruas da cidade. Para os professores e para os pais deles, se calhar também foi uma descoberta, não é? Há 30 anos as crianças tinham muitos deveres e poucos direitos, mas nesse dia eles foram muito assumidos. Para nós foi também qualquer coisa de muito especial, porque foi, de certa forma, o nosso batismo do fogo, meu e dos meus colegas, o sermos confrontados com aquela criançada toda, antes ainda de sermos verdadeiramente professores, foi uma experiência daquelas que se tem uma vez na vida, que é muito difícil repetir, quanto mais não seja por ser a primeira vez. E tudo isto resultou um balanço positivo e resultou de facto um dia feliz, um dia bonito, que eu penso que se ficou na minha memória e na memória dos meus colegas certamente também, terá ficado mais ainda na memória dos que então usufruíram desse dia diretamente para si, das crianças, que serão hoje homens e mulheres de 38, 40 anos e que não sei se terão bem a noção do que esse dia terá representado para eles, mas penso que efetivamente não teriam talvez sido os mesmos homens e as mesmas mulheres se não tivessem vivido o que viveram. E foi de facto, como já disse, um dia severo. Para os miúdos e para nós, que também gozamos o gozo, o prazer das crianças.